Fala galera, boa noite, tudo bem? Meu nome é Luiz Fernando Vieira, sou um dos coordenadores da Medicoff Endócrino e a gente está aqui para conversar no terceiro dia da nossa semana da Medicoff Team. Muito bem, para essa noite a gente separou um tema muito importante para as provas, que é um tema dos mais prevalentes dentro da área de diabetes, que é o diabetes mellitus gestacional. Então, espero que essa aula fique à altura da brilhante aula de nódulos de ontem da doutora Áurea, mas contem com a gente vai tentar fazer o máximo para que vocês consigam captar detalhes, coisas super importantes para que você também consiga o seu sonho, que é a aprovação na prova do TIM. Vamos lá? Fala galera, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre um dos assuntos mais importantes para a sua prova de diabetes do TIM, tá? Que é o diabetes mellitus gestacional. Quando a gente fala de diabetes na gestação, a gente tem que colocar na nossa cabeça uma série de caixinhas que são muito importantes e que todas elas são igualmente cobradas na prova. Então, nesse quesito, é importante a gente lembrar. Na introdução a gente vai conversar um pouquinho sobre a epidemiologia, o quão frequente é, sua importância, a fisiopatologia e as consequências do diabetes na gestação. Vamos falar sobre rastreio e critérios diagnósticos e, claro, vamos falar tudo sobre tratamento. Desde as metas, monitorização, como funciona o tratamento não farmacológico, tratamento farmacológico, segmento, além de abordar especificamente o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2 na gestação. Então vamos comigo. Em primeiro lugar, gostaria de trazer essa questão do TIM de 2021, que essa questão trata um tema muito importante, que é o rastreio do diabetes mellitus na gestação. Então, essa questão é bem direta. Em qual situação abaixo está corretamente indicada a realização, né, do TOTG durante uma gestação? Então, a letra A fala de uma paciente na primeira consulta do pré-natal, com obesidade e glicemia de jejum de 136 na primeira consulta, gravem esse valor. Letra B, gestante na 24ª semana, apresentando duas glicemias de jejum de 106 e 114. Letra C, paciente de 36 anos, sem história familiar de diabetes, 23ª semana de uma gestação sem intercorrências. E letra D, gestante no primeiro trimestre com história de diabetes tipo 2 há 2 anos e suspensão do tratamento com metformina no início da gestação. Ao longo dessa aula, a gente vai responder junto essa questão, tá bom? Muito bem. Então, falando sobre os tipos de diabetes, e como não poderia ser diferente, lembra das aulas prévias que a gente comentou no nosso banco, né, de aulas sobre diabetes e sua classificação. Então, a gente tem o diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, outros tipos de diabetes e o diabetes mellitus gestacional. Então, falando sobre a epidemiologia. A alteração na glicemia é a condição metabólica mais comum na gestação. A gente sabe que existe um aumento na incidência de diabetes globalmente, o que acaba contribuindo para o aumento, claro, do diabetes na gestação também. Dados da Sociedade Brasileira de Diabetes mostram que a gente tem, no nosso país, mais ou menos 16% das gestações com alterações na glicemia, seja por diabetes gestacional ou diabetes prévio, e que desses, a grande maioria será diagnosticado como diabetes mellitus gestacional. Vale lembrar que essa prevalência de diabetes mellitus gestacional varia de acordo com a população que a gente está falando, varia de acordo com o país e critérios diagnósticos utilizados, mas pode acontecer em até 1/4 de todas as gestações, então é muita coisa. O pré-natal ainda é uma situação onde muitas mulheres acabam tendo a primeira oportunidade de um rastreio e de avaliação da glicemia, por isso é um momento super interessante para que a gente faça essa avaliação. E como mencionei, existem dados de diversos países, diversas localidades mostrando uma heterogeneidade na prevalência, mas ainda assim, todos os lugares têm uma prevalência muito importante. Se a gente for destacar aqui a América do Sul, né, que a gente engloba o Brasil, uma prevalência aproximada de 11% por esses dados. Como mencionei, varia de acordo com o estudo feito, mas também com os critérios utilizados. E qual que é a importância desse diagnóstico? Primeira coisa, a gente tem que pensar que uma paciente que tenha diabetes pré-gestacional tem maior risco de complicações como malformações fetais. A gente vai conversar sobre quais são essas complicações, porém é importante entender que diagnosticar diabetes cedo na gestação, a gente vai
ter uma oportunidade de tratamento e redução do risco de malformações congênitas. Além disso, a gente pode ter a oportunidade de realizar o rastreio de complicações crônicas nas mulheres também que tinham diabetes mellitus prévio e que desconheciam essa condição. Além do que, mesmo quando a gente fala de diabetes mellitus gestacional, a gente vai ter a oportunidade de oferecer um tratamento que reduz risco de complicações tanto materno como fetais. E lembrar que o diabetes gestacional é o principal fator de risco, tá, na mulher para desenvolvimento de diabetes no futuro. Bom, quando a gente fala de fatores de risco para o diabetes gestacional, a gente tem um monte, tá? Então, primeira coisa, a gente tem que lembrar nos fatores como idade avançada, sobrepeso e obesidade, história familiar de diabetes, principalmente parentes de primeiro grau. Um ganho de peso excessivo durante a gestação é algo que pode propiciar o desenvolvimento, o surgimento do diabetes mellitus na gestação. O próprio diabetes, então, um diabetes mellitus prévio em outra gestação, que eu quero dizer, na verdade, né, ela pode aumentar o risco de predizer que essa mulher vai ter um diabetes mellitus gestacional novamente, tá? Hemoglobina glicada acima de 5,7 no primeiro trimestre. É claro, a gente vai conversar sobre os exames, porém não é a glicada que faz diagnóstico, não é a glicada que a gente acaba solicitando para rastreio, porém, se sabidamente ela tem uma glicada em níveis de pré-diabetes ou mesmo pré-diabetes já conhecido, isso pode aumentar o risco de diabetes mellitus na gestação, diabetes mellitus gestacional, tá? Síndrome metabólica, obviamente, SOP, hipertrigliceridemia, hipertensão e outros fatores que são fatores que talvez estejam mais relacionados ali com a gestação, como a própria gemelaridade, por exemplo, a paridade da gestante e o fato dela fumar ou não, estar em sedentarismo ou não. Existem alguns fatores obstétricos, tá? Como o próprio crescimento fetal excessivo, a macrosomia, malformações e abortamentos de repetição, mas aí quando você olha esses fatores são descritos em guideline, por isso que a gente traz para vocês, porém a gente sabe que são condições associadas e que muitas vezes, na verdade, acabam sendo muito mais consequência do que causa, tá? Muito bem. A fisiopatologia, a gente vai abordar com bastante cuidado, mas dessa imagem eu gostaria de destacar que a gente tem uma hiperglicemia que se traduz em hiperglicemia e hiperinsulinemia fetal, uma vez que o feto fica submetido a esse estado de hiperglicemia materno, tá? Muito bem. E que fatores que levam a essa hiperglicemia materna? Então a gente sabe que a partir ali mais ou menos uma semana, na segunda metade da gestação, existe um aumento na produção de alguns hormônios pela placenta, que são hormônios contrarreguladores que levam à promoção de maior resistência insulínica na mãe. Esse mecanismo é um mecanismo que é adaptativo. Basicamente, todas as gestações isso vai acontecer. Porém, naquelas mães que são mais suscetíveis por conta dos fatores de risco presentes, como a gente conversou, essas são aquelas que desenvolvem um estado de hiperglicemia além do que deveria. E essa hiperglicemia vai acabar trazendo todas as consequências do diabetes gestacional. E quais são esses hormônios? Bom, o mais clássico de todos é o hormônio lactogênio placentário, tá? Ele é um dos hormônios que leva a essa resistência insulínica, mas a gente também tem elevação do próprio cortisol, de TNF-alfa, de GH, então, enfim, temos uma série de fatores que acabam contribuindo para o aumento da insulina e, por consequência, o aumento da glicemia materna que acaba se transmitindo ao bebê. E não só temos, né, a questão do aumento da glicose, mas também temos a contribuição dos ácidos graxos livres e também dos aminoácidos que acabam por estimular uma maior produção de insulina também no bebê, tá? Bom, mas esse é o slide que eu gostaria que vocês lembrassem, porque a gente não precisa decorar nada se entender esses três fatores centrais. Então, quando a gente menciona a fisiopatologia do diabetes gestacional, isso aqui é clássico, né? Então, uma hiperglicemia materna, que acaba, por tabela, se traduzindo numa hiperglicemia fetal. Essa hiperglicemia fetal causa a hiperinsulinemia fetal. Esses são três fatores centrais, tá? E a partir daqui a gente vai construir todo o desenho da fisiopatologia e as consequências.
Essa hiperglicemia fetal, ela pode promover uma maior diurese osmótica fetal. Essa diurese osmótica fetal vai levar a um aumento do líquido amniótico, ILA significa índice de líquido amniótico, que por sua vez, como a gente tem, né, irritação ali do útero, um aumento, né, do estresse dentro da barriga da mãe, a gente vai promover uma maior chance de prematuridade, tá? Além disso, né, a hiperinsulinemia fetal vai cursar com uma menor produção de surfactante para o bebê, que pode ocasionar uma das consequências, que é o desconforto respiratório do recém-nascido. Além disso, a própria hiperinsulinemia fetal cursa com macrosomia, né? Então, está intimamente ligado à macrosomia na combinação com a hiperglicemia fetal, o ganho de peso fetal, e a macrosomia por si só é um problema que a gente vai ver logo a seguir, mas além disso ela aumenta o risco então de um tocotrauma e de uma cardiopatia congênita. Além disso, a hiperinsulinemia fetal pode glicemia neonatal. Pensa na seguinte situação: o bebê está numa situação, está no estado dentro do útero, onde ele tem uma quantidade alta de açúcar, vamos supor uma paciente não tratada ou tratada inadequadamente ou que não segue tratamento, glicemia alta, hiperinsulinemia. Uma vez feito o parto, mesmo com o bebê se alimentando, esse estado de hiperinsulinemia vai promover um maior risco dele fazer hipoglicemia, uma vez que ele é retirado desse ambiente onde há hiperglicemia, tá? Então, além disso, a gente pensa que a hiperglicemia fetal ela pode levar à elevação da hemoglobina glicada fetal, por que não, né? Ele também sofre glicação, que é uma reação covalente que acontece na hemoglobina e vai acontecer também na hemoglobina fetal, e isso promove, né, um maior risco de hipoxemia fetal, pois a hemoglobina fetal ela já tem uma maior avidez por oxigênio, então quando ela está glicada, isso aumenta ainda mais. Então a hipoxemia fetal associado à macrosomia, que, como eu falei, tinha outras consequências. A macrosomia também pode promover hipoxemia fetal. Esses dois fatores juntos vão ser importantes, né, para surgimento ali de policitemia e icterícia neonatal e, mais importante, risco de óbito fetal e asfixia perinatal. Então, esse daqui é o cenário da tragédia. Claro que isso não é sempre que acontece, porque existe tratamento e a gente vai conversar sobre quais intervenções a gente deve fazer. Muito bem, então a gente viu todo esse mecanismo de fisiopatologia, mas quais que são as consequências perinatais de fato? Então, para o bebê, as principais consequências da gestação com diabetes é a macrosomia, como a gente viu, os tocotraumas que acontecem em decorrência disso, um maior risco de abortamento, principalmente naquelas com diabetes pré-gestação, tá? Malformações, óbito intrauterino também é uma possibilidade, principalmente nessas situações de asfixia perinatal. A prematuridade, tá? Além do desconforto respiratório do recém-nascido, a hipoglicemia neonatal e a própria icterícia neonatal. Ao longo da vida, esse concepto vai ter um maior risco de desenvolvimento de síndrome metabólica, hipertensão, obesidade e, além, claro, das consequências de possíveis malformações que aconteceram intraútero, né? Muito bem. Agora falando um pouquinho sobre as consequências internas. Então, durante o período perinatal, o diabetes mellitus gestacional ele pode aumentar um pouco o risco de desordens hipertensivas, como pré-eclâmpsia, e o risco de parto cesárea. Mas a grande questão, né, além, claro, né, se a paciente tiver diabetes mellitus gestacional prévio, então risco de infecções urinárias, candidíase vaginal, o agravamento de complicações crônicas pré-existentes ou mesmo que não existiam. Então, um exemplo clássico disso é a retinopatia diabética, que pode progredir muito mais rápido durante a gestação. Mas o grande foco para a gestante que tem diabetes na gestação é ao longo da vida, porque essa mãe ela vai ter um maior risco de desenvolvimento de diabetes e mesmo risco de diabetes gestacional nas gestações seguintes, tá? Agora a gente vai falar sobre rastreio e critérios diagnósticos. Então nesse bloco a gente vai entender quem que tinha diabetes mellitus pré-gestação, quais são os critérios para a gente diagnosticar isso, quem tem diabetes mellitus na gestação, quem que a gente deve rastrear. A importância que tem o rastreio e identificar essas gestantes, eu acho que vocês estão convencidos. Mas agora a gente vai entender melhor quem que tem ou não diabetes na gestação.
Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é no cenário do primeiro trimestre, ou seja, gestantes com menos de 20 semanas, naquelas que venham meio tardiamente para começar o pré-natal, tá? Então, no primeiro trimestre, a gente vai ter a oportunidade de avaliar se essa paciente já tinha um diagnóstico de diabetes prévio à gestação, tá? Aqui a gente não está falando da condição que se chama overt diabetes, né? Overt diabetes, que é o diabetes que é tipo 2, mas diagnosticado na gestação, tá? Isso é um cenário diferente. Para não complicar, vamos pensar assim: gestante que chega no seu consultório já fala, tenho diabetes, tá? Ela já sabe. Então, nessa condição, a gente vai conduzir de acordo com o seu diagnóstico. Então, é um diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, MOD, enfim, o que for, tá? E a gente vai conversar sobre elas no final. Agora, em gestantes que não são sabidamente diabéticas, que não têm diagnóstico de diabetes prévio à gestação, aí sim a gente vai estar falando de fazer a glicemia de jejum antes dessas 20 semanas. E aí a recomendação clássica: se essa glicemia de jejum vem abaixo de 92, ótimo, essa gestante neste momento não tem diagnóstico de diabetes gestacional, não tem diagnóstico de diabetes prévio, tá? Tirando os que têm pré-existente que estejam bem controlados, não estamos falando disso, estamos falando de gestantes sem diagnóstico prévio de diabetes, tá? Então, abaixo de 92, o que a gente deve fazer? Realizar o teste oral de tolerância à glicose, que é a curva glicêmica, 75 gramas, entre 24 e 28 semanas de gestação, beleza? Agora, se a glicemia vier entre 92 e 125, eu já posso afirmar que essa gestante tem diabetes mellitus gestacional, uma vez que esse valor de 92 é exatamente aquele valor que a gente encontraria como um dos critérios diagnósticos no TOTG realizado entre 24 e 28 semanas. Essa é uma oportunidade de adiantar o diagnóstico. É um pouco discutível com relação às evidências de benefício de tratamento, porém hoje, para a prova, que é o nosso foco aqui, é o que a gente tem de indicação, de orientação da Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? E é isso que vai ser cobrado. Agora, as gestantes que tenham glicemia maior ou igual a 126, puxa, essa gestante provavelmente já tinha um diabetes pré-gestação, tá? Ela já cumpre critérios de diabetes tipo 2, enfim, pode ser até diabetes tipo 1, mas o que eu quero dizer é, não é diabetes mellitus gestacional. A gente só está descobrindo nessa oportunidade da gestação que ela já tinha diabetes. Essas são chamadas de overt diabetes, tá? Esse nome não é muito importante, mas é só para vocês entenderem porque às vezes aparecem em algumas referências. Então esse é o diabetes mellitus diagnosticado na gestação, não diabetes mellitus gestacional, que é uma condição específica da gestação, certo? Então, para essas pacientes, elas vão cumprir critérios de diabetes tipo 2, ou seja, glicemia de jejum maior ou igual a 126, repetida e confirmada, ou hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, ou TOTG maior do que 200, enfim, critérios de diabetes tipo 2. Muito bem. Passado essa primeira consulta de pré-natal, né, ou a primeira consulta que um GO peça para você avaliar essa gestante, ela vai passar para o terceiro trimestre ali para 24 a 28 semanas, depois que acontecem todas aquelas modificações fisiopatológicas e que de fato existe um maior risco de desenvolvimento de diabetes na gestação. Então, nessa situação, o teste que é mais sensível, que é importante de ser realizado, é o teste oral de tolerância à glicose, salvo em algumas exceções que a gente vai conversar, mas na grande maioria é esse teste que a gente deve fazer, tá? Então, quando que a gente vai fazer esse teste, né? Quando a gestante tiver uma glicemia de jejum no primeiro trimestre menor do que 92, ou seja, que ela não tinha, né, diagnóstico no primeiro trimestre de diabetes gestacional e nem de diabetes pré-existente, tá bom? Muito bem, e como que a gente vai interpretar esse teste oral de tolerância à glicose? Então, se a glicemia de jejum tiver acima de 92, ou seja, entre 92 e 125, a primeira hora maior ou igual a 180 e a segunda hora maior ou igual a 153, a gente tem o diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Um cuidado que é muito importante ter que, se a gestante apresentar uma glicemia de jejum acima de 126
ou 2 horas maior do que 200, a gente está falando de diabetes tipo 2 também, está falando de overt diabetes, só que diagnosticado pelo TOTG. Então, cuidado com esses conceitos, tá bom? Mas o diabetes mellitus gestacional, qualquer um desses 3 valores, não precisa de 2, de 3, é um valor alterado e fechou o diagnóstico, tá? Então, é muito comum a gente ver ali, teve, por exemplo, a questão que a gente viu. A sociedade querer entender se você sabe dizer quem que precisa fazer, quem que não precisa fazer, tá? Então, resumindo, a gente não precisa indicar o TOTG em pacientes, basicamente, que já tinham um diagnóstico prévio de diabetes conhecido ou que teve um diabetes mellitus gestacional diagnosticado no primeiro trimestre, tá? Com a glicemia de jejum acima de 92. Vale lembrar, o diagnóstico rastreio no Brasil é universal, ou seja, toda gestante tem que fazer, independentemente da presença de fatores de risco. A glicemia de jejum no primeiro trimestre, deu normal, vai repetir no último trimestre, tá? Tem uma exceção que são as situações que não têm acesso adequado a serviços de saúde, onde elas podem repetir a glicemia de jejum. Isso tem uma concordância diagnóstica ali de até 85%, então seria até aceitável, mas só nessa condição de exceção onde não há acesso adequado à saúde. Bom, eu queria trazer algumas observações para vocês. A primeira delas é justamente essa da questão de situações de poucos recursos. A segunda é um cuidado que pacientes que foram submetidas à cirurgia bariátrica, elas não devem fazer o TOTG por causa do risco de dumping, tá? E o rastreio, ele deve ser realizado de uma forma alternativa, né? Então, por exemplo, repetir a glicemia de jejum, fazer monitorização de destros. Essa forma como a gente indica o rastreio nessa condição não é padronizada e não é clara na literatura e mesmo o guideline da Sociedade Brasileira fala isso, tá bom? Agora, outra coisa importante é como orientar a realização desse teste. Então não adianta a gestante, ficar com medo e já fazer uma restrição, né, de carboidratos ou calórica antes do teste. Então, pelo menos 3 dias antes, deve ter uma dieta sem restrição de carboidratos, tá? Para a realização desse teste, para não ter um falso negativo. E lembrar que se o pré-natal começar muito tarde, depois de 20 semanas, a gente vai direto para o TOTG, não precisa fazer a glicemia de jejum antes, né? Uma vez que é o TOTG que a gente vai fazer ali próximo de 24 a 28 semanas, tá bom? Então, para não restar dúvidas, quem que tem diabetes gestacional? Gestantes que não tinham diabetes previamente, aquelas que no primeiro trimestre ou antes de 20 semanas fizeram uma glicemia de jejum e ela estava entre 92 e 125, aquelas que fizeram o teste oral de tolerância à glicose e tinha um valor alterado. Essas são as gestantes que têm DMG. Quem tem DM overt, que é aquele que é o DM diagnosticado na gestação, são aquelas que não sabiam ter diabetes prévio, mas no primeiro trimestre ou antes de 20 semanas tiveram a glicemia de jejum acima de 126, com critérios de diabetes tipo 2, ou no TOTG também tiveram valores compatíveis com o diabetes tipo 2, tá? Então esse é o DM overt. Bom, então juntos agora a gente consegue responder essa questão. Retomando, né, em qual das situações abaixo está corretamente indicado a realização do TOTG? Então, letra A, paciente na primeira consulta do pré-natal com obesidade, glicemia de jejum de 136. Essa glicemia de jejum, pelo que a gente conversou, já é um nível de diabetes tipo 2, né? Então, se ela não sabia, ela tem um overt diabetes aqui, tá? Então, letra B, gestante na 24ª semana com 2 glicemias de jejum, 106 e 114. Puxa, essa gestante já tem diabetes mellitus gestacional, tá? Na 24ª semana ela já deve ter feito antes essas glicemias, né? Mesmo que não tivesse feito, seria o valor caso ela fizesse o teste oral de tolerância à glicose. Então, se ela já tem esses valores, ela não precisa fazer o TOTG porque ela já tem o diagnóstico, tá bom? Letra C, uma paciente de 36 anos sem história familiar de diabetes. Repara que essa questão da história está querendo te confundir. Lembrar, o rastreio no Brasil é universal, não depende de fatores de risco, tá? Então, na 23ª semana de uma gestação sem intercorrências, ou seja, sem intercorrências é porque no primeiro trimestre estava tudo certinho, a glicemia de jejum estava normal, então é essa, tá? Letra C, correta. E a letra D, uma gestante no primeiro trimestre com história de diabetes tipo 2 há 2 anos e suspensão do tratamento. Puxa, parou ali, né? Ela já tem diabetes tipo 2, não tem por que fazer o TOTG, certo? Maravilha. Muito bem. E da onde que vem esses valores, né? Então,
Trazendo um pouquinho de evidências para a nossa aula, esses valores de corte, né, para a gente indicar o diagnóstico, vem do RAPO Trial, tá? O RAPO foi um estudo realizado em 2008, que avaliou mais de 25 mil gestantes, né, em vários centros, e essas gestantes foram submetidas a um TOTG entre 24 e 32 semanas, tá? E os dados permaneceram cegos se a glicemia de jejum fosse menor do que 105 ou 2 horas menor do que 200. Isso para a gente ter certeza, né, que a gente não está perdendo casos de pacientes muito graves, tá? E qual que foi o endpoint primário? A gente tem uma avaliação se haveria um ponto de corte nesse teste, onde haveria uma redução no risco de complicações. E quais complicações? Complicações neonatais como peso acima do percentil 90, cesárea, hipoglicemia neonatal e o peptídeo C do cordão, que é um surrogate, né, um substituto, um desfecho substituto de hiperinsulinemia fetal, tá? E os endpoints secundários, avaliação do risco do bebê nascer de pré-termo, distócia de ombro, necessidade de UTI neonatal, pré-eclâmpsia e hiperbilirrubinemia. Então, vários fatores aí que foram analisados, tá? E quais foram os resultados desse estudo? Então, a grande questão desse estudo é que não houve um valor de corte único, onde o TOTG mostrasse, ó, a partir daqui tem o risco. Na verdade, houve uma tendência contínua a haver aumento do risco dessas complicações conforme a glicemia fosse se elevando, tanto na glicemia de jejum como 1 hora após, como 2 horas após. Com a federação, o órgão internacional que estuda diabetes na gestação, foi feito um consenso que determinou que o corte para o diagnóstico do diabetes mellitus gestacional seriam aqueles valores em jejum, 1 hora depois e 2 horas depois no TOTG, onde a partir desse valor o risco dessas complicações aumentasse em 1,75 vezes. Então a gente pode dizer que essas que são diagnosticadas têm um risco quase 2 vezes maior de qualquer uma dessas complicações, ou seja, do conjunto de complicações de desfecho, que é como foi desenhado o estudo, tá bom? Maravilha, agora a gente já sabe um pouco sobre a fisiopatologia, sobre a importância do assunto, sobre o diagnóstico, então a gente vai falar sobre o tratamento, tá? E qual o segmento dessas pacientes então? Então a gente não pode falar sobre tratamento sem saber como a gente vai seguir essas gestantes. Então, primeira coisa é que a gestação é meio preto no branco. A gente tem que ser meio rigoroso porque passado um período, né, 2, 4 semanas, já pode haver mudanças com relação aos desfechos fetais. Então, primeira coisa, a periodicidade, né, antes de 30 semanas de gestação, a gente deve fazer o segmento das gestantes que não estão utilizando insulina a cada 4 semanas, se elas tiverem uso de insulina metadinha ali, 2 semanas. Agora, depois de 30 semanas, a gente aperta e dobra a meta. Então, a gente vai fazer o segmento das gestantes com mais de 30 semanas que estão em uso de insulina semanal e quem não está usando insulina a cada 2 semanas, tá? Quanto aos exames complementares, puxa, não há uma obrigatoriedade de realização especificamente por causa do diabetes mellitus gestacional. Lembra que você já está ali entre 24 e 28 semanas, né, quando você fez o diagnóstico pelo TOTG, e no final do primeiro trimestre com o diagnóstico precoce. Porém, eventualmente, se a hemoglobina glicada for feita, a gente relembra que quando ela está acima de 5,7, existe um risco aumentado de diabetes na gestação mesmo, tá? Bom, lembrar, a gente está falando do que? De diabetes mellitus na gestação, tá? Então, essas recomendações valem para diabetes mellitus gestacional, a gente vai falar de cada um dos outros depois. Quanto aos exames complementares, a gente não precisa de nada específico do laboratório, porém a gente precisa tomar um certo cuidado com relação às imagens, porque elas vão ajudar bastante a gente a entender se essa gestação está sofrendo com alguma repercussão fetal ou não, tá? Então, no primeiro trimestre, ultrassom, né, para datação, para avaliação de malformações, padrão do pré-natal. Agora, no segundo trimestre, o que vai acontecer? Como que é feito o segmento do bebê, né? Então, o ultrassom morfológico é aquele que deve ser feito entre 20 e 24 semanas, e a partir daí a gente vai seguir com um ultrassom mensal a partir de 24 semanas para avaliar crescimento, ganho de peso fetal e o índice do líquido amniótico, tá? A circunferência abdominal, que é um dado importante também. A gente deve indicar também, e muito provavelmente o obstetra vai estar seguindo, né, no pré-natal de alto risco em conjunto, mas a mãe deve realizar um Doppler de artérias uterinas e umbilicais, lembrando que a gente
fala de gestantes que têm maior risco de pré-eclâmpsia, tá? E mais ou menos isso deve ser feito por volta de 26 semanas. E lembrar que diabetes gestacional não precisa fazer eco fetal, tá bom? Mas gestantes que eventualmente tenham diabetes mellitus prévio, e a gente vai conversar lá na frente, tem que fazer o eco fetal, porque as malformações cardíacas são, se não a principal, uma das principais alterações, né, que o diabetes aumenta o risco, tá bom? E no terceiro trimestre, lembrar que o ultrassom deve ser mensal até o parto, tá? Então, seguindo aquela pegada que a gente já falou a partir do segundo trimestre, mas se o bebê tiver GIG, né, se o feto for GIG ou PIG, GIG, lembrando, é grande para a idade gestacional, seja acima do percentil 90, PIG são os pequenos, abaixo do percentil 10, a gente faz a cada 2 semanas. A partir de 28 semanas é estimulado fazer a contagem de movimentos fetais, né? E o cardiotoco, que deve ser feita para avaliação, né, do perfil biofísico fetal, da avaliação do bem-estar fetal, deve ser feita ali a partir de 34 semanas de forma mensal, tá bom? E como a gente faz a monitorização glicêmica? Então, essa é chave, tá? Isso é um ponto muito importante. Se a gente não vai fazer exames complementares, né, exames de sangue, mas a gente vai pedir para essa gestante, assim que fez o diagnóstico, já começar as aferições das glicemias capilares, porque isso vai fazer diferença, tá? Então, em situações com recursos disponíveis, a gente vai indicar para elas realizarem, claro, enquanto estiverem em MEV, sem uso de insulina, pelo menos 4 vezes ao dia. Jejum, 1 hora após café, 1 hora após almoço e 1 hora após jantar, que a gente conta a partir da primeira garfada. Quando sentou comer, a gente começa a contar. Quando elas estiverem em uso de insulina, a gente vai incluir pré-almoço, pré-jantar, totalizando 6 vezes ao dia. Na situação sem recursos, puxa, aí a gente vai tentar trabalhar com o que tem, mas o mínimo é que ela realize 4 vezes ao dia, pelo menos 3 vezes por semana, tá? Isso consta nos guidelines brasileiros também. E quanto ao CGM, que é o monitor contínuo de glicose, tem que ficar claro, ainda não está indicado pela Sociedade Brasileira em mulheres com diabetes mellitus gestacional, apenas naquelas que tenham diabetes mellitus tipo 1 e engravidem, tá? A gente tem poucas evidências sobre o tema, tem um estudo que foi publicado este ano, em 2023, mas um estudo unicêntrico, com características metodológicas muito fracas, muito ruins e que não permitem a gente ter conclusões, tá? Porque apesar dessa descrição, né, de desfechos que eu até trouxe aqui conforme o autor coloca, é um estudo bem pobre de forma na análise metodológica, então a gente não pode generalizar um estudo pequeno para toda a nossa população, tá bom? Muito bem, então falando um pouquinho sobre tratamento diretamente, sobre as metas ali, né, de controle. Então, primeira coisa, a gente falou para elas medirem, para elas aferirem a glicemia capilar, as metas que a gente vai ter de glicemia de jejum, é uma glicemia de jejum entre 65 e 95, pré-prandiais abaixo de 100 e 1 hora depois, né, das refeições abaixo de 140. Lembrando que existe a recomendação também de caso seja feito 2 horas depois, que elas fiquem abaixo de 120, porém lembrando que é preferencial realizar as aferições 1 hora depois. E como que funciona o tratamento? O tratamento é um passo a passo, mas o primeiro passo, que controla cerca de 70 até 75% das gestantes, é a mudança de estilo de vida. E a mudança de estilo de vida é uma combinação de dieta, atividade física e alguns cuidados que a gente vai conversar em específico. Puxa, eu vou dar 1 a 2 semanas no máximo para que essa gestante com essas mudanças fique dentro das metas. Não conseguiu? Lembrar, gestação, coisas rápidas. Se a gente perder tempo, vai gerar consequências. Então a gente parte para o tratamento farmacológico e o tratamento farmacológico recomendado hoje é insulinoterapia, tá? Isso tem que ficar claro. Não é a primeira opção a gente utilizar antidiabéticos orais pelos guidelines brasileiros. Bom, quanto tempo a gente tem que ficar na meta, né? Então, beleza, tem que ficar abaixo da meta, mas são todas as glicemias, são algumas. Então, o primeiro fato que é importante saber é que não existem ensaios clínicos randomizados, tá? É isso que essa sigla RCT quer dizer, comparando diferentes estratégias.
A sociedade brasileira, o que ela indica? Ela indica que a gente comece a terapia farmacológica se mais do que 2 glicemias, maior ou igual a 2 glicemias, estiverem acima da meta nesse espaço de 7 a 14 dias. Alguns estudos utilizam mais do que 30% fora da meta, porém, de novo, não existe uma padronização, por isso pode variar um pouquinho de acordo com o centro em que você trabalha, tá? Porém, o que eu trago aqui é recomendação da SBD para responder prova, tá? E existem outras abordagens também na literatura que não são baseadas só em alvo glicêmico. Existe a recomendação, por exemplo, de que caso a circunferência abdominal esteja acima do percentil 75 entre as semanas 29 e 33, por conta do maior risco, né, de macrosomia, a gente pode indicar o início da insulinoterapia independentemente do controle glicêmico, tá? Mas lembrar, de novo, como várias coisas no diabetes na gestação, fraco nível de evidência, tá bom? Muito bem, e como que a gente propõe esse tratamento com dieta? Então, quais são as recomendações que a gente tem da Febrasgo, da OMS e do Ministério da Saúde? As gestantes devem preferir, né, alimentos in natura, evitar ultraprocessados, a gente deve estimular a ingesta hídrica, bom, aquela coisa, né? Agora, valores, né, limitar a quantidade de sal a 5 gramas por dia, lembrar que adoçantes são permitidos exceto ciclamato, dá preferência, aqui é o foco, tá? O objetivo não é ensinar vocês exatamente a montar uma dieta para gestante, mas o foco é dar preferência a carboidratos de baixo índice glicêmico e alimentos integrais, ricos em fibra, tá? A fibra vai ajudar bastante nesse processo de controle e estimular a ingesta de leite, derivados de cálcio e fontes proteicas. Mas agora, o mantra, né, da dieta no diabetes gestacional é fracionar as refeições, tentar dividi-las em 6 refeições diárias pelo menos, né? Então, café da manhã, almoço, jantar, lanche da manhã, lanche da tarde, ceia à noite. E a composição dos macronutrientes deve respeitar mais ou menos essa proporção, de 40% a 55% de carboidratos, sendo que no mínimo tem que ter ali em torno de 175 gramas, que seria mais ou menos o equivalente à necessidade para o desenvolvimento neurológico fetal e suprimento da placenta também precisaria um pouquinho. Proteínas, gorduras, tá? E a quantidade de fibras de 28 gramas por dia. Lembrar das proteínas 1,1 grama por quilo por dia, tá? Essa tabelinha que vale a pena só bater o olho ali, lembrar um pouquinho desses valores, vira e mexe vocês conseguem descartar uma alternativa de repente com isso, tá? Quanto ao tratamento não farmacológico, falando sobre atividade física. Que atividade física que a gestante pode fazer, né? Então, primeira coisa, deve ser uma intensidade que ela consiga falar, tá? Então, existe o talk test, né? Então, não pode ser uma coisa que deixe a gestante cansada a ponto de ficar ofegante, não conseguir falar. Cerca de 30 minutos por dia, 5 vezes por semana seria excelente. E lembrar que no diabetes mellitus gestacional existe uma menor expressão de GLUT4 por conta de haver menor fosforilação, né, dos resíduos dos receptores de insulina e, portanto, existe promoção de resistência à insulina. Então, quando a gente promove atividade física, a gente está promovendo uma via alternativa que a gente consegue expor mais GLUT4 na musculatura e, com isso, a gente consegue uma forma alternativa à necessidade de insulina de ter um decremento, né, na glicemia. Agora, importante orientar a gestante de quando parar a atividade física, se ela tiver sangramento vaginal, contrações uterinas, perda de líquido, dispneia, dor torácica, enfim, sinais de gravidade, tá? Bom, existem algumas contraindicações absolutas e relativas para a realização de atividade física, principalmente doenças graves, né, doenças prévias clínicas ou comorbidades obstétricas, tá? Existem algumas contraindicações relativas, acho que não é muito o foco discutir, mas vocês podem consultar eventualmente isso daqui depois. E quanto ao ganho de peso adequado na gestação, isso já foi até questão do TIM também. Mas a gente tem uma regrinha prática para tentar lembrar isso, mas basicamente o que a gente tem que pensar? Pensa por trimestre e por faixa de IMC, tá? Então, o primeiro trimestre, tá? Independentemente da faixa, o ganho esperado deve ser de 1 a 3 quilos e naquelas que têm obesidade até 2 quilos. Então, se ela tiver um ganho de 2 quilos, tá ótimo. A gente está no meio para todo mundo, está dentro de todas as faixas. Entre segundo e terceiro trimestre,
uma velocidade de ganho de peso de 0,2, ou seja, de 200 a 400 gramas por semana. É um ritmo adequado basicamente em todas as faixas. Lembrar que quanto maior o IMC, menor deve ser esse ganho. Mas o mais importante é a gente pensar o total da gestação. E esse total vai variar mais ou menos, a gente pode botar uma regrinha assim, começa ali para baixo, né, de 7 e vai somando 2,5 conforme cada categoria de IMC. Então, para obesidade, um peso médio ali de ganho de peso de 7. Passou, né, sobrepeso, mais 2,5, 9,5, tá bem na média, tá? Mais 2,5 para cima, a gente tem quem está com peso adequado, e mais 2,5 quem está com baixo peso. Você vai ficar mais ou menos dentro da meta e vai conseguir lembrar em mais ou menos também a faixa de ganho de peso, mas o mais importante é lembrar para quem está acima do peso, né? Então, para obesidade de 5 a 9 quilos e para quem está em sobrepeso de 7 a 11,5. Também vale mais ou menos essa regrinha do 7 mais 2,5, tá? Bom, e quando que a gente vai começar então o tratamento farmacológico? A gente já tinha visto, né, se essas gestantes tiverem mais do que 2 glicemias alteradas acima da meta em 7 a 14 dias, lembrando as metas aqui que a gente conversou. E o tratamento inicial sempre deve ser a insulina, porque é um método seguro, eficaz, não cruza de forma significativa a barreira hematoplacentária, então existem as insulinas que não têm a liberação da Anvisa, a gente vai conversar, mas a grande maioria delas é segura, tá? E o tratamento com antidiabéticos orais, puxa, existem grandes indefinições a longo prazo, principalmente com relação à metformina. As outras medicações, então, a gente nem considera, né? E não tem muita diferença quanto aos desfechos importantes em estudos comparativos. É claro que vocês vão trazer um estudo ou outro que mostra isoladamente os benefícios, mas a gente tem que levar em conta o dado geral, vários estudos, os que têm maior corpo de evidência, né? E aí, quando a gente analisa isso, fica bem discutível, a gente vai conversar. Então, o que a gente faz, né? Então, como que a gente começa? Então, vamos falar de guideline e vamos falar da vida. Primeiro, recomendação de guideline, né? Na sociedade brasileira, meia unidade por quilo por dia, mas apenas se múltiplos horários fora da meta, tá? Então, na prática, e também tá na recomendação da Sociedade Brasileira, mas como uma nota, como um adendo, mas é o que a gente acaba fazendo na prática. Então, a gente começa meio que de acordo com o horário que está fora da meta. Então, se for apenas um horário alterado, você pode iniciar de 0,1 a 0,2 unidades por quilo, conforme necessidade. Então, vamos trazer um exemplo aqui. Então, nesse exemplo, a gente tem uma paciente que tem, né, trouxe ali alguns dias pra gente, tá? E tem 2 dias ali alterados a glicemia de jejum, o restante, 1 hora após café, após almoço, após jantar, tudo na meta. O que a gente faria nesse caso? Então a gente pode começar a insulina Levemir ou NPH bedtime 0,1 a 0 unidades por quilo por dia, só naquele horário para corrigir a glicemia de jejum, sem necessidade de insulinizar ela plena com meia unidade por quilo, né, pensando que isso até poderia eventualmente causar risco de hipoglicemia. Bom, e como que a gente vai fazer para ajustar a dose da insulina? Puxa, a lógica é a mesma. Vamos dar uma olhada em outro exemplo aqui. Então, uma outra gestante que, puxa, aí controlou bem o jejum, né? Depois que a gente começou a insulina Levemir, porém, puxa, pós-café. Ela tá com dieta, tá fazendo tudo certinho, mas temos mais 2 horários fora aqui. Vamos fazer de conta que é 2 horários dentro de 1 semana, 2 semanas, tá? Então, o que a gente vai fazer? Puxa, primeira coisa é esse horário, pós-café, a gente vai identificar esse horário, vai pensar como que a gente corrige com insulina prandial nesse horário, tá? Então daí a gente pode passar a começar o tratamento com insulina com análogos de ação rápida ou insulina regular, ou seja, uma insulina pré-prandial, pré-café. Muito bem, e isso traz a gente a essa outra questão do TIM de 2022. Vamos fazer junto para ir treinando bastante. A gente só fixa um assunto se a gente treinar. Por isso do nosso KeyBank, que a gente sempre vai estimular a realização de questões e vocês a terem um raciocínio criado a partir das aulas, mas também colocado em prática e posto em desafio, tá? Então vamos lá, essa questão do TIM 2022 quer buscar saber se você realmente sabe tudo isso que a gente acabou de conversar. Então uma mulher de 30 anos com diabetes gestacional vem à consulta com 30 semanas de gestação, traz um ultrassom com feto abaixo do percentil 50 e o seguinte diário de glicemia após 3 semanas de orientação nutricional, tá? Então ela traz esse diário aqui,
a gente vai analisar ele, mas ó, já de cara a gente consegue ver que a gente tem, puxa, glicemia de jejum tem uma alterada, tem duas glicemias uma hora após alterada, tem glicemia pré-almoço alterada. Puxa, tem múltiplos horários que estão fora aí, tá meio estranho. Aí eu vou destacar duas informações dessa questão. Após 3 semanas de orientação nutricional, tá? Porque a gente comentou, 1, 2 semanas é o que basta, a gente tem que ser rápido na gestação. E essa informação do feto abaixo do percentil 50 é o que a gente vai comentar a seguir, tá bom? Porém, é uma informação importante porque isso é uma das contraindicações ao uso de metformina, contraindicação formal ao uso de metformina na gestação, tá bom? Bom, com base nesse diário História Clínica, qual seria a conduta correta? Então, letra A, otimizar a dieta, orientar ela a restringir a ingesta de carboidratos simples e aumentar a ingestão de proteínas. Estaria correta se fosse a primeira vez que você viu essa gestante e na hora que você deu o diagnóstico de diabetes gestacional, mas já faz 3 semanas que ela está em mudanças e não surtiu efeito ou não colocou mudança em prática, enfim, a gente não vai perder tempo, essa está incorreta. A letra B, associar metformina, aumentando a dose progressivamente. Puxa, não por conta, primeiro, não é o tratamento de escolha em pacientes virgens de uso de insulina. E, em segundo lugar, feto abaixo do percentil 50 é uma contraindicação formal. C, iniciar o tratamento com uma insulina basal, Levemir, associado a ultra rápida asparte. Repara que ele não menciona horários, mas é cabível as duas, tá? Porque tanto glicemia pré-almoço está alterada, jejum, então a gente precisa de insulina basal e 1 hora depois a gente precisa de insulina prandial também, tá? Então essa é a alternativa correta. E D, manter o tratamento uma vez os níveis tanto em jejum como no período pós-prandial estão dentro das metas, não estão, a gente já destacou isso, então bora seguir. Então, das insulinas, vale a pena lembrar a categoria de risco, tá? Isso foi adaptado do guideline mesmo da Sociedade Brasileira e para não ficar confuso para vocês, pensa o seguinte, a gente só não deve utilizar na gestação a Afresa, que é a insulina inalada, tá bom? A glargina, a gente não deve começar a glargina, é muito discutível quanto a pessoas que já estavam em uso, até o guideline traz isso, se já estava em uso, está bem controlado, conforme que você compartilhe com a paciente essa decisão, até dá, mas ela é categoria C pela Anvisa, tá? Então a gente não deve começar, nem as formas mais concentradas, nem a forma mais clássica que é o 100. Glulisina é um análogo de ação rápida que a gente não deve usar e aspartate mix também não devemos utilizar, tá? Bom, e algumas observações adicionais sobre o tratamento farmacológico com relação aos análogos de ação rápida. Eles são preferenciais à insulina regular, tanto no diabetes mellitus gestacional como no diabetes mellitus tipo 1. No DMG a gente tem uma correlação com melhor controle pós-prandial. No diabetes tipo 1 tem uma redução do risco de hipoglicemia. Lembrar que se a gestante tiver em uso de glicocorticoide para maturação pulmonar, é importante que a gente faça as adequações nas doses de insulina e essas mudanças podem ser necessárias por mais de 72 horas depois, tá, do tratamento que a mãe tenha feito, tá bom? E só para vocês lembrarem aqui como que a gente faz mais ou menos o ajuste das insulinas, tá? Não é muito escopo da aula, então se vocês quiserem depois volta nisso, dá um pause e vê com calma, tá bom? Mas passando para frente, falando sobre a metformina agora. Então a metformina, puxa, celeuma, né? Vários estudos importantes aí que discutem tanto a sua importância, relevância, se ela consegue reduzir desfechos, como os desfechos para os conceptos, para os filhos de mães diabéticas que foram expostas à metformina, se há consequências metabólicas lá no futuro. Muito bem, e o que a gente tem de recomendação? Então, qual que é a síntese dessas evidências? Então, o estudo mais importante dessa parte é o MIG Trial e o MIG Tofu, né? O MIG Trial é um estudo que usou a metformina contra a insulina em 751 gestantes com diabetes mellitus gestacional, e aí eles queriam comparar um desfecho composto, que era composto por hipoglicemia neonatal, dificuldade respiratória, necessidade de fototerapia, Apgar e parto prematuro. Esses desfechos aconteceram em cerca de 32% das gestantes e não houve uma diferença significativa entre os grupos. E na análise secundária, a metformina acabou sendo um pouquinho mais benéfica por conta do ganho de peso materno ser um pouco menor. Obviamente, uma menor necessidade de insulina em quem usou metformina, tá?
Quando a gente avalia a questão de redução de risco, né, houve uma certa redução do risco de recém-nascidos grandes para a idade gestacional, mas reparem que o intervalo de confiança quase toca o 1 ali, com P de 0,04, tá? Então um resultado estatisticamente limítrofe, e macrosomia também com algo parecido, tá? Porém, quando a gente analisa os resultados do MIG-TOFU, que é um segmento dos filhos que nasceram, né, de mães com diabetes gestacional e que foram submetidos ao uso da metformina, havia um risco maior de obesidade infantil aos 9 anos em uma das duas coortes realizadas, que foi um estudo que foi realizado na Nova Zelândia e na Austrália, e uma das coortes apresentou esse desfecho. Bom, vale lembrar que a metformina ela cruza a barreira hematoplacentária, ela pode promover supressão da respiração mitocondrial, então a gente tem que tomar um certo cuidado, principalmente naquelas gestantes que estão com risco de restrição de crescimento intrauterino, tá? Então, puxa, isso foi só um dos estudos, né? Tem vários estudos também que mostram não haver tanto benefício assim da metformina. Então, sucintamente, qual que é a recomendação da SBD? A insulina, por ser mais segura, tá, sempre deve ser a primeira escolha para o tratamento do DMG. E a metformina, ela pode ser adicionada à insulina, então ela pode ser adicionada à insulina nas condições onde a insulina tá patinando, tem algum problema muito grande. Então, diabetes que está com difícil controle, então principalmente naquelas com uma necessidade de mais de 2 unidades por quilo de insulina e sem controle glicêmico adequado, ou seja, com muita resistência, né? Esse diabetes inclui diabetes tipo 2, tá? O ganho de peso fetal excessivo, né? O bebê ganhando muito peso, e o ganho de peso materno excessivo. Essas são as condições onde pode ser considerada a adição da metformina. Mas ela é contraindicada formalmente, tá? Quando o feto está abaixo do percentil 50, isso responde à nossa questão, com restrição de crescimento intrauterino, ou se a mãe tiver doença renal crônica e nefropatia. Lembrando que no guideline da ADA eles trazem que também há contraindicação em gestantes que tenham pré-eclâmpsia ou hipertensão, tá? Muito bem, aí eu vou deixar um rodapézinho aqui, tá bom? Que é, se, puxa, tem alguma questão que inviabiliza o uso de insulina, a sociedade brasileira fala, puxa, pesando o risco-benefício até pode, vai lá, é aceitável. Mas, de novo, é sempre importante a gente tentar focar no uso da insulina em primeiro lugar, e o posicionamento quanto à metformina ele é variável em outras instituições ao longo do mundo, tá? Então a gente está falando de prova brasileira. E outros antidiabéticos orais, nenhum, tá? Simplesmente isso, nenhum outro antidiabético oral ou GLP-1 é liberado para uso na gestação, tá bom? Maravilha. E o manejo periparto? Puxa, isso não é um manejo muito baseado em grandes evidências, tá? Então, quando resolver a gestação, meta durante o parto, isso são protocolos muito mais institucionais, tá? Mas assim, de uma forma geral, a gente tem que a recomendação para um feto GIG, a gestante tem que resolver até no máximo ali 38 a 39 semanas. Se houver macrosomia, é ao diagnóstico, tá? Bateu na macrosomia, resolve-se a gestação, ou se tiver um risco materno-fetal também, a gente vai ter que acabar resolvendo a gestação com antecipação, senão via de parto obstétrica e quando a mulher entrar em trabalho de parto, tá? Não é o diabetes em si que define a necessidade de resolução do parto em alguma idade gestacional ou indica cesárea, tá? Não é a indicação, é obstétrica, tá bom? E a única coisa que a gente tem de meta de glicemia durante o parto é que a glicemia deve ser mantida ali em torno de 70 a 120, uma meta um pouquinho mais restrita, tá bom? Bom, quanto ao manejo pós-parto, esse sim é importante. Toda gestante que tem diabetes gestacional, a gente vai suspender qualquer medicação que ela tenha utilizado logo após o parto e realizar o TOTG 75 gramas novamente 6 semanas depois do parto, ou aquela que diagnosticou no primeiro trimestre, né? A gente vai fazer no pós-parto, tá? E o que é importante? A gente lembrar do segmento da mãe a longo prazo, porque esse teste a gente vai fazer para ver se a mãe desenvolve diabetes, tá? Então os valores de referência vão ser os valores de referência para diabetes tipo 2, tá bom? Então o objetivo é a avaliação materna. E lembrar que o diabetes mellitus é o principal fator de risco, né, isolado para o desenvolvimento de diabetes em mulheres,
e que até, puxa, 20% das gestantes com diabetes gestacional pode permanecer com intolerância à glicose logo após o parto. Então, qual que é a recomendação? Fez o TATG, tá normal, repete exame de rastreio de diabetes anualmente, tá? Então, independentemente da idade, a gente vai adiantar e não vai ser aquela recomendação de a cada 3 anos, vai ser anual, tá bom? Bom, ufa, falamos de diabetes mellitus na gestação, agora é bem mais rápido, tá? Agora só nuances do diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Não cansa não, estamos chegando no fim. Então, o diabetes mellitus tipo 1 na gestação, a primeira coisa é que a gente tem a oportunidade o quê? De planejar essa gestação. Então, a meta para a gestante poder engravidar é que ela tenha uma hemoglobina glicada menor do que 6 e a meta durante a gestação também deve ser uma hemoglobina glicada menor do que 6, tá? Então, o que a gente deve fazer? A gente, primeiro, sempre abordar métodos contraceptivos com todas as gestantes que não desejam engravidar e só liberar, né, para ela engravidar quando essa glicada estiver na meta ideal. Por que isso, tá? Esse TOTG aí tá de lambuja aí, mas enfim. Não devemos fazer TOTG para gestantes com diabetes tipo 1, tá? Agora, o que é importante a gente lembrar? Se a glicada está acima de 10, existe um risco, puxa, 4 a 6 vezes mais alto de malformações cardíacas, tá? Comparado com uma população sem diabetes. Então, o risco ele aumenta progressivamente conforme a piora do controle, conforme aumenta-se os níveis de hemoglobina glicada. Aumenta-se o risco de malformações de forma geral, risco de abortamentos, risco de prematuridade, fetos gig ou macrossômicos, né, grandes, e, sobretudo, as malformações cardíacas, tá? Então, o que a gente recomenda? Evitar a gestação se a glicada estiver acima de 9, tá bom? Bom, o que a gente deve fazer? Para essas gestantes que têm diabetes pré-gestação, diabetes tipo 1, a gente vai medir a glicada na primeira consulta. Então, não estou falando de rastreio, tá? Estou falando da gestante que abriu a porta e falou, tenho diabetes tipo 1, estou grávida, o que eu faço, tá? E lembrar, puxa, essa meta de 6 é uma meta mega rigorosa, né? A gente pode liberar até 6,5 se a paciente tiver um alto risco de hipoglicemia, tá? Muito bem. E quais são as metas? Exatamente as mesmas, tá? A meta de pontinha de dedo. A única coisa é que se a gente tiver um risco alto de hipoglicemia, a glicemia de jejum não precisa estar ali entre 65 e 95, né? Mas a gente pode ser um pouquinho mais tolerante, deixar a meta de 70 a 99 e sempre aferir ao deitar para ver se essa glicemia está entre 80 e 120 para reduzir o risco de hipoglicemia de madrugada, tá bom? A glicada deve ser realizada numa dosagem mensalmente até que a gente atinja a meta de controle, depois a gente pode espaçar para cada 2 a 3 meses e lembrar que na gestação a glicada pode estar subestimada por motivos que a gente já sabe, já conversou, mas é sobre o alto turnover das hemácias ali durante a gestação, hemodiluição, enfim, uma série de fatores. Bom, a importância a gente já conversou, mas vale lembrar também que até a mesma glicada tem correlação com complicações no diabetes tipo 1, tá? Então, quanto mais alta a hemoglobina glicada, maior o risco de fetos GIG. A gente tem que uma paciente que tenha glicada de 6 a 6,4, tá? Quase uma glicada normal. Comparado com uma glicada menor do que 6, você tem um odds ratio de 1,37, ou seja, um risco maior de mais de 37% mais alto, né, de nascer um bebê grande para a idade gestacional, tá? Muito bem. E uma coisa super importante de discutir, lembra que eu falei que na gestação, no diabetes mellitus gestacional, a gente não deve fazer o uso do Libre, né, dos monitores contínuos de glicemia. No diabetes tipo 1 é diferente, existe um estudo, né, o estudo Concept Trial, que foi feito em 2017, um estudo multicêntrico, randomizado, bonitinho, com 320 e poucas gestantes que tinham diabetes tipo 1, algumas que já estavam planejando a gestação para acompanhar direitinho. E nas gestantes que fizeram uso de CGM, a gente observou uma redução de hemoglobina glicada, ainda que pequena, mas houve um maior tempo no alvo, tá? Então 7% a mais de tempo no alvo, menor tempo em hiperglicemia e hipoglicemia e redução de fetos GIG, né? Então a gente reduziu pela metade o risco dos bebês nascerem grande. Houve uma menor admissão em UTI neonatal e menor incidência de hipoglicemia neonatal também. Então, a Sociedade Brasileira recomenda, não só pode, como deve utilizar
o CGM em gestantes com diabetes tipo 1, tá bom? Tipo 1. E quais são as metas? As metas é acima de... Bom, o que é tempo no alvo, né? Tempo no alvo é o tempo que a gestante vai ficar dentro daquela faixa, entre 63 e 140 na gestação, tá bom? Mais do que 70% do tempo. Acima do alvo de 140, ela deve ficar menos de 25% do tempo. Abaixo ali do alvo de 63,4%, hipoglicemias mais graves, grau 2, aí abaixo de 54, menos de 1%. E lembrar que sempre que a glicemia intersticial estiver abaixo de 70, a gente deve recomendá-la aferir a glicemia capilar, tá? Bom, cuidados específicos da gestação com DM1, a gente deve recomendar o uso do AS para profilaxia de pré-eclâmpsia, tem que fazer o eco fetal entre 24 e 28 semanas, tem que fazer o rastreio de complicações microvasculares, então fundo de olho antes, no primeiro, no terceiro trimestre após a gestação, às vezes se tiver retinopatia também no segundo, tá? Essas recomendações que eu acabei de falar também se estendem a pacientes com DM2, então AS, eco fetal e complicações, tá? E o ajuste de insulina, puxa, como que funciona, né? Então, a dinâmica é um pouquinho diferente. Normalmente, no primeiro trimestre, existe uma redução das necessidades de insulina. Pode acontecer, inclusive, algumas hipoglicemias, mesmo com a mesma dose que essa gestante já utilizava, se ela estava em bom controle. E depois das primeiras 16 semanas, existe um aumento progressivo na necessidade. Em média, uma necessidade maior de 5% por semana. Então, se você pegar em cada 2 semanas ali que a gente vai acompanhar, é normal que você precise aumentando mais ou menos 10% por semana, mesmo com ela fazendo uma boa dieta, tá? E lembrando que a gente jamais deve recomendar para uma gestante com diabetes tipo 1 restringir, claro, tem que, né, ter uma dieta adequada, com quantidade bem distribuída, com carboidratos complexos, mas ela não deve fazer uma dieta cetogênica ou low carb pelo maior risco de cetoacidose que as gestantes já estão inerentemente sujeitas, tá? Então, cuidado com isso. Agora, outra recomendação, né? Preferir os análogos de ação rápida, que a gente já tinha comentado. E se ela engravidar com um análogo de longa duração, como por exemplo a Degludec, você pode manter, tá? A Degludec é categoria, né, A pela Anvisa agora, né? Na gestação. Muito bem. E só um comentário sobre bomba de insulina, né? Puxa, é um método legal, um método bom que traz conforto, né? Porém, puxa, em estudos ela não está associada, pelo menos até o momento, à melhora de desfechos neonatais comparado às múltiplas doses diárias, tá bom? Então, a gente não deve falar que, puxa, a bomba de insulina melhora, supera o controle, normalmente não. Muito bem, e os cuidados específicos durante o parto, lembrar dos ajustes durante a cesárea, que a gente tem que reduzir, né, a dose de insulina basal apenas no dia do procedimento em 50%, nunca suspender a insulina, pelo amor de Deus, na paciente com diabetes tipo 1, tá? Só as insulinas prandiais assim que ela tiver em jejum. Parto normal são as mesmas recomendações e logo após o parto um cuidado fundamental que é reduzir as doses em 50% comparado ao início da gestação ou 70% da dose do uso ao final, porque tem uma queda gigantesca da resistência à insulina nesse momento. Bom, e por fim, falando rapidinho sobre diabetes tipo 2 na gestação, um pouquinho mais do mesmo do diabetes tipo 1, mas é importante a gente tomar cuidado de planejar essa gestação, engravidar com a glicada menor que 6, tem que tomar o cuidado daquela gestante que está planejando a gestação de já substituir as terapias orais por insulinoterapia para ela engravidar dessa forma. O CGM tem um papel ainda incerto, então tudo que eu falei de CGM vale para DM1. A gente também deve fazer o eco entre 24 e 28 semanas e fazer o rastreio das complicações microvasculares, além de começar o AS profilático para elas, tá? A metformina no DM2 tem umas outras séries de estudo, tá? Não vou entrar muito a fundo, mas tem o estudo MIGHT, existe o estudo MIGHT Kids também, mas as recomendações da Sociedade Brasileira são as mesmas indicações e contraindicações para DMG. Então, pensou metformina, pensa uma coisa só, tá? São aquelas recomendações. É interessante lembrar do segmento pós-gestação. Puxa, a gente acabou a gestação, retorna ao tratamento prévio. Então, a insulina pode ser suspensa se o controle estiver bom, voltar a um tratamento apenas com antidiabético oral.
segmento de rotina do DM2. E um dado extra aí para vocês lembrar do aleitamento materno. A gente tem que os antidiabéticos orais permitidos durante o aleitamento materno são a metformina, glibenclamida e glipzida, tá? Então, curiosamente, apesar da glibenclamida e glipzida serem liberados, os outros não são. Então, a gliclazida não foi avaliada nesse contexto. Então, a gente até se usa o uso off-label, mas de fato a gente não deve recomendar o iniciá-la. A gente não tem liberação de glitazona, de SGLT2, de análogo de GLP-1 e DPP-4, basicamente sobra aí metformina, glibenclamida, glipzida e insulina, tá? Bom, essas são as referências que eu utilizei para a aula. Gostaria de agradecer você pela presença nessa aula e conta com a gente pela sua aprovação aí no TIM. Bom, galera, eu sei que esse tema foi um pouco extenso, um pouco árduo, mas não tem jeito, a gente tem que dar uma raladinha aí para ser aprovado no TIM e quero que vocês contem com a gente nesse processo. Falando nisso, eu aproveito para convidar vocês para amanhã, para a nossa grande live de encerramento da Semana do TIM. E amanhã a gente vai bater um papo com os nossos professores, com 2 professoras, conversar sobre como foi esse processo para cada um de nós ser aprovado na prova do TIM. Vamos trazer para vocês a nossa solução da Médico Off Endócrino para que você também consiga o sucesso na sua aprovação, tá? Eu espero vocês amanhã, então, e uma boa noite para todos vocês que ficaram aqui com a gente. Obrigado pela sua presença.